Salve nação jamilqueira! Galera que acompanha meu trabalho aqui pelo YouTube. Hoje eu vou reavivar uma playlist aqui, que é uma playlist bastante polêmica. É a playlist que ficou conhecida como Verdade Nua e Crua. E hoje o assunto é delicado. Eu vou contar para vocês o que é que eu aprendi na minha primeira experiência como candidato a um cargo político. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês que são muito importantes e que as pessoas não costumam contar, pelo menos como candidatos, e eu vou falar isso para vocês porque essa é uma forma de eu ser transparente, né, em relação àquilo que eu vi e vivi até então. Por gentileza, preste atenção até o fim do vídeo e teça suas considerações. Muito bem, como todo mundo que me segue sabe, eu fui convidado para concorrer ao cargo de deputado estadual, porque eu já era filiado a um partido político e eu decidi concorrer. Muito bem, começamos a campanha. E agora, no último dia, né, fazendo esse fechamento, eu vou contar para vocês algumas coisas curiosas que nesse ínterim eu acabei descobrindo. Então vamos lá. Uma delas, em relação a pessoas que nos procuram para oferecer serviços, prestar serviços, tá? Eu vou contar esse aqui para vocês. O primeiro caso. Eu estava treinando na academia e aí apareceu um rapaz lá e o meu personal falou: olha, há uma pessoa aqui que quer conversar com você. Eu falei, tudo bem, chegou aí, né? Vou conversar, mesmo meu horário de treino. E aí o cara se apresentou como alguém que era costumeiramente cabo eleitoral e falou: olha, eu sou cabo eleitoral, já trabalhei para fulano, cicrano, beltrano. Evidentemente eu não vou falar os nomes, né? Mas já trabalhei para essas pessoas que se elegeram assim, assim, assim. Eu fiquei sabendo que você é candidato, então eu vim conversar com você para ver se nós conseguimos trabalhar juntos. Eu faço um serviço muito bom na minha comunidade, eu sempre estou ali conversando com as pessoas, eu tenho bastante influência sobre a comunidade e eu vim aqui conversar com você. E aí eu falei, tudo bem, né? Na minha inocência, eu falei para ele, tá, mas que tipo de serviço você prestaria? Ah, não, o serviço de levar o teu nome, né, a tua reputação, de fazer você conhecido, conquistar voto para você. Eu pego as pessoas de um lugar, levo para o outro, eu vou ajudando as pessoas ali, eu levo para o dia da votação, tudo mais. Eu falei, puxa vida, cara, que legal. Daí ele falou, ó, eu tenho recebido aí várias propostas até agora de vários candidatos, mas não aceitei nenhuma porque eu queria vir falar contigo antes. E é um papo de vendedor, né? A gente conhece bem isso aí. E aí eu falei, tudo bem. E daí eu falei, tá, mas me explica uma coisa. O que é que você está pedindo em troca, né? Qual é a sua oferta? Porque isso é um trabalho, né? O que você espera com isso? Aí o cara falou assim, então, o pessoal está me oferecendo aí em média de 6 a 8 mil reais mais o combustível. Eu falei, opa, como é que é? 6 a 8 mil reais para fazer esse trabalho, fora o combustível que daí você teria que custear. A campanha deste ano durou 45 dias, né? Então teria que pagar esse valor. Eu evidentemente recusei, né? Mas eu não falei não, falei, ó, vamos ver e tudo mais, e dei um perdido ali no cara. Por quê? Porque eu acho isso uma coisa, eu, Pablo, acho isso desonesto. O cara não me conhece, não sabe qual é a minha história, não sabe o que eu fiz, não sabe quais são as minhas ideias e simplesmente se apresentou ali e pelo jeito ele estava oferecendo isso para quem pagar mais, sabe? Quem pagar mais, talvez o cara tivesse ele desempregado, ó, quem pagar mais eu vou fazer esse trabalho aí por você. Nós estamos extremamente atentos à legislação eleitoral e a gente sabe tudo aquilo que pode e que não pode, né? E por isso eu já dei a primeira negativa. Falei, não, isso aí, né, para mim não vai fazer sentido. Tudo bem. Esse foi o primeiro caso da pessoa que veio me procurar. Aí depois nós começamos aquela campanha, né, a campanha mais ostensiva. Minha campanha é 100% online, tanto que é uma experiência nova. Eu não
tô colocando, não coloquei gente na rua para ficar fazendo carreata, para ficar balançando bandeira, para ficar parada num lugar. Não. Eu saí distribuir santinho. Um dia eu saí na rua com a minha esposa, um dia eu saí com a minha irmã, um dia eu saí com o pessoal que trabalha comigo, o William e o Carlão. Sabe? Nós saímos ali conversando com as pessoas, entregando. Certo? Minha mãe pegou santinho e foi distribuir, porque eu também não acho que faça sentido eu não aparecer como candidato para a pessoa, né? Afinal de contas, eu deveria entregar o meu santinho. Beleza. Aí, esse é o momento em que você começa a pedir votos. Quando eu fiz a minha primeira campanha na internet, em que eu coloquei numa rede social, numa das minhas redes sociais, eu coloquei um vídeo dizendo que eu era candidato, você não faz ideia de quantas mensagens eu recebi com o seguinte conteúdo. Professor, eu sou do Paraná. Se você me der um método Jamilk, que é o meu curso de língua portuguesa, se você me der um método Jamilk, o meu voto está garantido para você. A essas pessoas eu respondia, irmão, eu não posso começar a minha caminhada na vida política de forma errada. Se eu te der um método Jamilk para você votar em mim, isso já é a maior demonstração de falha de caráter que eu posso ter. Então, de forma alguma isso vai acontecer. Muita gente ficou ofendida. Houve gente que falou, cara, não custa nada para você, o que é isso e tal. E eu falei, ó, infelizmente, isso não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha índole. Fortuitamente, o pessoal que trabalha comigo, o Carlos e o William, conversando com as pessoas que nós encontramos constantemente na rua, diziam, ó, o Pablo é candidato aí, cara, lembra aí, ó, se você não tiver candidato, vota nele. Sabe qual era o gesto que as pessoas mais faziam? Viu? E aqui? Esse gesto, que você sabe o que significa, né? E aqui? 3 pessoas que fizeram isso, na hora o Carlos falou assim, cara, eu acho isso aqui um absurdo. Eu nem vou mais falar com essa pessoa. Que é curioso o brasileiro na rede social vorazmente atacar a corrupção, falar que desvios e não sei o quê. E na hora em que nós estamos falando de votação consciente, o cara meter essa, ainda como brincadeira. Viu? E aqui, quanto é que eu vou levar? Sabe? E gente que realmente pede coisa. Fala assim, e aí? Você vai pagar quanto para isso? Você não vai fazer nenhum almoço, nenhum jantar? Coisas que eu também não fiz. Não fiz. Enquanto houve gente fazendo aquele esquema de reunir várias pessoas e daí com essas várias pessoas pagar um almoço, pagar um jantar para ficar falando meia dúzia de abobrinha ali enquanto as pessoas estão enchendo a pança, ou seja, o cara está tentando comprar o voto com comida, eu também achei que isso fosse um absurdo e mantive a campanha na internet. Outra coisa que é muito curiosa é relacionada aos apoios que você recebe. Apoio, sabe? De gente que... Apoio no sentido de declarar voto, de pedir voto para você. Então, eu fiquei muito surpreso com 2 situações. A primeira delas é muita gente que eu jamais imaginava que pudesse apoiar a minha candidatura veio em minha defesa e me apoiou. Eu posso trazer exemplos claros para vocês. Por exemplo, o professor Evandro Guedes, do Alfacom, ele apoiou a minha candidatura, certo? Ele me convidou para um debate, ele pediu voto para mim, compartilhou meu santinho. Aí você fala, mas tá, por que você não imaginava? Porque ele é de um viés político, um espectro político oposto ao meu, praticamente. Ele declara voto para o Bolsonaro, eu não declaro voto para o Bolsonaro, né? Sou um opositor e, mesmo assim, ele pediu voto para mim. Esse é um tipo de apoio que você jamais vai esperar. Porque hoje as pessoas estão alinhadas ideologicamente. Pouca gente raciocina quando vai votar. Do tipo, olha, eu vou ouvir as propostas dessa pessoa, vou ver o que esse cara tem para falar, o que é que ele está pretendendo fazer, independentemente do partido. Muita gente pensa assim, não, se não tiver assim, dessa maneira, para mim não tem como. Depois, algumas pessoas mandaram mensagens para mim do tipo, você tá louco nesse partido aí?
Ah, professor, parei com você. Você é de esquerda. Sendo que o meu partido é centro-esquerda. Independentemente disso, estou num partido que tem a maioria de professores e eu sou professor. Muita gente falou, deixei de seguir depois que vi o partido. Sabe? Coisas desse tipo. Muita gente que tem o voto declarado para candidatos que são do espectro político oposto ao meu, vieram conversar comigo e falaram assim, Pablo, apesar de eu votar no Bolsonaro, eu voto em você, porque eu confio em você, no teu trabalho e confio no teu histórico. Ótimo. Muita gente, isso me surpreendeu negativamente. Muita gente simplesmente viu e falou, opa, vou votar, sem nada. O que me surpreendeu positivamente foi a quantidade de gente que falou assim, Pablo, eu estou pensando em votar em você. Onde eu encontro as suas propostas? E daí eu dizia, você encontra no meu site, pablojamilkpr.com.br, um site que eu montei só para apresentar as minhas propostas. E deixei lá, porque eu não queria entupir a rede, né, com propostas, eu queria deixar ali, né, dentro do site. Olha, pouquíssima gente veio pedir quais eram as propostas. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de votar num deputado estadual, antes de votar alguém para o legislativo, basicamente. É analisar o que é que a pessoa pretende fazer. Aqui nós percebemos o grau de consciência política do brasileiro, que sequer avalia a proposta. Outro fato curioso, em relação ao apoio, né? Eu falei que você recebe apoio de quem você não imagina que fosse te apoiar, assim como pessoas que você imaginaria que iriam te apoiar sequer falam com você. Então, olha que coisa curiosa. Pessoas que cresceram comigo, amigos de infância, gente que frequenta a minha casa diariamente, quando começou a campanha, simplesmente deixou de falar comigo. Deixou de falar. Ou quando o assunto é esse, a pessoa desconversa, sai, vou para casa, agora tem uma coisa para fazer. Amigos de infância, para quem eu mandei aquele santinho, sempre conversei com as pessoas e falava sobre política, inclusive, a pessoa visualizava e sequer respondia. Esses apoios não vieram das pessoas, algumas das mais próximas. Então você acaba se surpreendendo com isso, sabe? Isso sem falar em todos os outros aspectos burocráticos. Eu acredito que toda pessoa deveria ter uma experiência de passar pela política para entender algumas coisas relacionadas aos aspectos burocráticos de você estar numa eleição, não estar numa eleição, como é que funciona caso a pessoa queira imprimir um material, como é que funciona o relacionamento com partidos, né? São todas coisas extremamente curiosas e eu digo para você, valiosas antes de nós falarmos sobre uma eleição. A quantidade infindável de reuniões, às vezes reuniões que são reuniões para marcar uma reunião, sabe? Isso é uma coisa muito comum, muito comum. E eu estou abrindo essa caixa para vocês para falar sobre as minhas impressões a respeito disso. Foi algo curioso. Sabe que as pessoas fazem aqueles adesivos para você colar no vidro? Pois é. Então, eu tenho um no meu carro. Os meus amigos que estudam comigo disseram, Pablo, quero um agora para pôr no meu carro. Houve gente que eu jamais imaginaria que fosse pedindo um adesivo. Houve gente que quando eu falei, viu, e aí, vamos colar um adesivo no carro? A pessoa falou, ai, cara, eu não sei, eu quero ficar meio longe dessas coisas de política aí. Eu entendo, mas é surpreendente para alguns casos. É surpreendente, principalmente para aquelas pessoas que convivem com você, aquelas pessoas que demonstram anuência às suas ideias, mas no momento de executar ficam com um pé atrás, né? Ficam assim. Então, algo que eu revelo para vocês é essa minha surpresa
em relação a algumas posturas, algumas coisas que vão acontecendo, né? Gente que depois que você está ali pedindo voto, olha para você de forma diferente. Algumas pessoas que começam a se aproximar e você nunca tinha ouvido falar daquela pessoa só pelo fato de você ser candidato. Pessoas que já começam a pedir favores aproveitando-se do fato de que você é candidato. Sabe com aquela ideia do tipo assim, se você não me fizer esse favor, olha, eu posso te queimar e você está na campanha agora. Isso é algo tenebroso dentro da política. É algo tenebroso. Eu tenho certeza de que mais revelações virão conforme o passar do tempo, porque eu não pretendo fugir dessa vida, nem desse campo de batalha. Mas eu pretendo compartilhar com vocês algumas coisas nesse sentido. Na minha cidade, por exemplo, há muita gente que usa de práticas que hoje já são condenadas pela legislação eleitoral. Né? O pessoal que começou fazendo outdoor, que teve que ser proibido. O pessoal que começou a colar adesivo em comércio, que não pode. Gente que começou a fazer campanha totalmente em desacordo com a legislação, fixando estandarte, que também não pode, e coisas desse tipo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é que você tem visto nessas campanhas, né, que tem acontecido aí na sua cidade, no seu estado, que tem chocado você? Uma das coisas que mais tem me chocado é o fato de gente que eu conheço, tá? Que eu conheço, falar sobre educação. Eu quero melhorar a educação, eu quero fazer isso pela educação, mas não tem nenhuma formação docente, quer dizer, não teve nada em relação à licenciatura, nem a magistério, nunca deu aula para ninguém, nunca pisou numa sala de aula e a última vez que esteve na escola foi para terminar o ensino médio, falando sobre isso. Né? É algo aterrorizante, porque a pessoa pode acabar eleita e sequer entende educação para falar que vai lutar por educação, enfim, pessoas de outras áreas. Quais foram as coisas mais esquisitas que vocês viram até agora nessas eleições? Deixa aí o like, faz inscrição no canal e o seu comentário, porque eu quero ficar sabendo. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiros!